Vou falar devagar, tá bom? Vou passar os slides devagarzinho também para a gente ir entendendo. Vou falar da avaliação prostática, não só suprapúbica, porque a avaliação da próstata por ultrassom, nós utilizamos outras técnicas, não só a suprapúbica. Vou falar da endorretal também, que eu acredito ser a mais importante. A gente tem bastante experiência aqui no Enrad, nós vamos abordar alguns temas aí que o Dr. Miguel e o Dr. Matteoni comentaram na aula de avaliação da bexiga. Bom, algumas técnicas para avaliação da próstata incluem a via suprapúbica ou transabdominal, que a gente faz, né, pela barriga do paciente, a transuretral, que é endoscópica, que é o urólogo que faz, né, pela uretra do paciente, transperineal pelo períneo, em algumas situações onde você, por exemplo, pode ter amputação do cólon, né, por um cancro, né, do cólon, e é necessário fazer uma biópsia da próstata, pode ser feita pela via transperineal, só para a gente saber que existe, nós não vamos falar dessas técnicas, e também a via endorretal, que é uma via muito importante, tá, para avaliação. E aí a gente vai falar da repressão da bexiga, para a gente fazer uma avaliação adequada da próstata, tá bom? Pelo ultrassom suprapúbico, esse que nós fazemos aqui pela barriga do paciente, não é? Então, eu gosto, o indicado, que seja entre dos 180 a 250 ml. Acima disso e abaixo disso, nós podemos ter alteração na morfologia, um câmbio da morfologia da próstata. Isso, ou dificuldades para fazer as medidas adequadas da próstata, tá bom, pessoal? Então, nós temos que evitar que a bexiga esteja muito plena, muito cheia, tá bom? Porque isso faz que a próstata vá para baixo, fique atrás do osso e dificulte. E também, às vezes, esse paciente já vem uma doença da próstata e tem uma próstata grande, se nós pedimos para que ele distenda uma repressão muito grande da barriga, ele pode prender a urina, tá bom? Então, não é adequado, pode ter uma retenção. A gente vai usar um transdutor convexo multifrequencial, que a gente possa medir, moderar a frequência do transdutor de 2 até 5 MHz, porque tem paciente que é mais gordinho, grasso, forte, gordinho, que a próstata fica mais escondida, né? Então, e sempre angulando caudalmente. A imagem ideal é a gente conseguir ver bem a bexiga e os contornos da próstata. Então, essa é uma imagem que está digitalizada, mas que seria o ideal para a gente conseguir medir bem a próstata. Bem, o que a gente vai ver aqui no exame da barriga? Aonde está a glândula? A gente vai medir as dimensões, fazer um cálculo estimado do volume, e a gente vai estimar o peso, né? Então, a gente vai localizar, fazer a medida 3 eixos da próstata, antero-posterior, longitudinal, transversal, para fazer a estimativa do peso da próstata. A bexiga, o que eu peço a vocês, o que eu digo para vocês disso? Com a minha experiência de longos anos aqui fazendo exame, sempre, em relação à repressão, evitar dizer assim, está buena, está pouca, está muita. Digam o valor numérico. Então, meçam o volume e coloquem no laudo o pré e o pós-miccional. Isso objetiva o exame, tira aquele lado da nossa interpretação, porque o que pode ser pouco para mim, pode ser muito para outro médico. Então, dizer os valores da medida, tá bom? Então, desculpem, falar em relação, especificar quantitativamente. Em relação à parede, existe uma alteração entre o que a gente aceita como normal, com uma bexiga de 250, menos de 200 ml e uma bexiga muito repleta. Então, se a bexiga está com 100 ml, nós vamos esperar que é normal até 6 milímetros a espessura. Então, a gente diz, ao invés de dizer bexiga com pouca repressão, bexiga com 100 ml
com espessura da parede de 4. Pronto, tá? Tá dentro do esperado. Então, sejam mais objetivos, coloquem valores, números no laudo de vocês, tá? Então, falar do conteúdo, é anecoico, tem debris, sedimento, tem cálculo, tá bom? Nós vamos fazer e falar do volume pós-miccional. E é importante porque eu sei que no dia a dia o paciente recebe a informação de encher a bexiga. Então, ele bebe muita água. E isso às vezes dificulta, porque a bexiga estende, fica muito distendida. Então, isso é horrível. Então, como as mulheres precisam estar com a bexiga muito cheia, mas os homens não, como o Dr. Matteoni acabou de dizer. Então, eu oriento o paciente não urinar por 2 horas e beber 3 copitos de água só, tá? Não mais que isso. Então, aí a gente vai medir o volume, vai falar da bexiga, quanto tem, medir a parede, falar do conteúdo, se tem sedimento, se tem debris, medir a próstata, e aí a gente vai pedir para o paciente urinar e ver o resíduo. E grosseiramente, né, no exame suprapúbico, nós podemos falar das regiões em volta da próstata, evitar isso, tá? A ecotextura da próstata não é ideal ser avaliada no exame suprapúbico. A gente vai falar que é característica. Existem calcificações, existem alterações. Não entre em detalhes, em pormenores, porque fica para o exame endorretal isso, tá? E não, indicação do exame é falar de lesão focal, procurar câncer, cancro, não no exame suprapúbico. Suprapúbico, medir, ver a dinâmica da bexiga, quanto tem, se esvaziou, medir a parede da bexiga. Isso é importante para o urólogo, dá muita informação, mas não falar de nódulos e coisas assim, porque não é o exame adequado. A indicação desse exame são pacientes que vão ao urólogo assintomáticos ou pacientes que já têm a próstata aumentada e estão fazendo segmento com medicação, tá bom? Então, uma coisa, se o paciente já tomou a água, já está com aquela bexiga muito cheia, a gente precisa evitar, vai ter que fazer o exame. Às vezes a gente pede ao paciente se ele consegue esvaziar um pouquinho e retornar, mas o paciente às vezes diz, não, doutora, não. Então, nós temos que medir com aquela bexiga. Evite a linha média aqui, no meio da barriga, porque se a gente coloca o transdutor dessa forma, o que acontece? O osso se projeta. Esse aqui é um residente meu aqui do hospital. Eu pedi para ele beber muita água. Ele tinha quase 700 ml na bexiga. Estava explodindo a bexiga dele. Aí eu fiz a medida. Então, vocês vejam aqui, que na linha média, eu fiz essa medida aqui, ó. Eu medi 3,3, se eu colocando o transdutor na linha média. 3,3. Quando eu mudei o transdutor aqui, obliquei o transdutor e refiz a medida deu 5,1. Então, se o paciente está com a bexiga distendida, evite a linha média. Coloque o transdutor angulado aqui na região inguinal, porque senão a sombra do osso da pub vai falsear o resultado do volume da próstata, tá? Então, aqui essa é uma dica minha do dia a dia para vocês, tá? As medidas padronizadas que nós usamos aqui no Instituto de Radiologia, lembrar que a próstata normal, ela cresce a partir da puberdade até a 3ª década de vida e atinge mais ou menos 20 gramas, tá? A partir de então, ela vai crescer 0,2 gramas por ano até os 70 anos. Se nós fizermos essa conta, vai dar 30 gramas o máximo. Então, para nós não temos que ficar, pergunta a idade do paciente, fazendo conta, nós consideramos o máximo normal 30 gramas, tá? A partir de 30, a próstata está aumentada e sem explicação fisiológica, está aumentada, tá bom? Então, o valor aceito como normal na fisiologia é de até 30. Então, podemos dizer, com 40 gramas, que a próstata está aumentada? Podemos dizer. Não, mesmo que o paciente tenha 80 anos, sim, podemos dizer, tá? Podemos. Aí, existe uma medida que é o IPP. O que é o IPP?
é a protrusão do assoalho intravesical prostático e protrusion. Não é um índice, é uma medida, que é o lobo mediano abaulando o assoalho da próstata. Essa medida é muito importante para os urólogos, porque com essa medida eles decidem qual medicação eles vão dar ao paciente e se o paciente tem indicação cirúrgica. E se a indicação cirúrgica é endoscópica, ressecção pela uretra, ou se ou a indicação será aberta, uma prostatectomia parcial, tá? Então, nós temos, é uma medida não invasiva, nós podemos fazer tanto pelo suprapúbico como pelo endorretal, e a bexiga, mais uma vez, não pode estar muito distendida. Se menor que 100 ou maior que 400, a gente vai ter artefatos na medida do volume prostático. Então, o ideal sempre entre 180 e 250 ml. E ela é graduada em grau 0, quando não tem nenhum abaulamento, 1, quando o abaulamento é menor do que 5, 2, de 5 a 10 e 3, maior que 10 milímetros. Vou mostrar para vocês. E os estudos mostram que essa medida tem uma boa correlação com a possibilidade do paciente ter uma obstrução da bexiga, ficar com retenção. Tem uma boa correlação com bexiga de lucha, né, que eu aprendi agora, né, que é a bexiga de esforço, e a espessura da musculatura detrusora. Tem uma boa correlação com o volume prostático, com a quantidade de urina que sobra, e ela ajuda o médico urólogo se ele tomar uma decisão. Se ele vai fazer observação desse paciente, se ele vai tratar com remédios, com a medicina, ou se ele vai operar o paciente, tá bom? Isso eu descobri na minha casa, porque o meu marido é um urólogo e eu não conhecia essa medida, e ele media com a régua os laudos de ultrassom, ele pegava e media a foto. Aí eu fui atrás de entender o que ele queria saber. Então, hoje aqui no hospital, todo o exame suprapúbico, a gente coloca essa medida porque é importante para os urologistas, tá? É nada mais do que a medida do lobo mediano dentro da bexiga. Esse é um 0, que não tem protrusão. A gente vê bem aqui o veromontano, o colo vesical. Esse é um 1, que a protrusão é até 5 milímetros. Então, não importa qual eixo vocês estejam medindo, se está no longitudinal ou no transversal. Aqui está no transversal, aqui está no longitudinal. O importante é deixar a medida na foto para o médico ver, tá? Esse é um 2, entre 5 e 10. E esse é um 3, onde nós temos um mais do que 10. Eu vou mostrar para vocês como eu faço. Eu deixo uma linha tracejada e faço a medida da distância maior até o assoalho vesical. Aqui, eu faço uma linha tracejada, onde estaria a bexiga, e o quanto, e meço a distância maior da próstata até essa linha. Esse é o IPP. No caso aqui, é um 3, porque deu mais do que 10, tá? Aqui foi feito pelo transretal, mas pode ser feito pelo suprapúbico sem problema nenhum, desde que vocês mostrem na foto como vocês fizeram a medida. Olha aqui no suprapúbico. Então, eu faço uma linha, aqui está meio deslocada, né? Mas a linha é aqui e faz a medida, tá? E deixa na foto mostrado. Então, aqui é um corte sagital, mostrando o quanto é o IPP. Isso ajuda muito o urólogo, tá bom? Vamos falar um pouquinho só, porque nós vamos ter aula de biópsia, da técnica endorretal. Então, o suprapúbico é muito importante, ajuda muito. Não é um exame simples, com pouca informação. Quando bem feito, dá muitas informações e ajuda o médico a tratar o paciente, o doente, tá? Quando a gente vai falar de endorretal, é a técnica mais importante para estudar a próstata. Hoje, a gente usa as transdutores setoriais e biplanares, onde nós podemos fazer cortes multiplanares e ver toda a anatomia da próstata. As principais vantagens é que ele é um exame fácil de fazer, bem tolerado. Temos que explicar ao paciente o que nós vamos fazer, a posição que o paciente vai ficar, tá? Não precisa de preparo intestinal e nem encher a bexiga. Isso já ajuda a nossa vida, né? Nós podemos ver toda a próstata, calcular o volume e aí sim avaliar a textura, ecotextura e também as vesículas seminais. E é o método que nós utilizamos para fazer a biópsia, tá? As indicações são fazer biópsia,
guiar procedimentos. Quando o paciente tem problema de fertilidade, para estudo das vesículas seminais, é o método indicado. Quando o paciente tem qualquer queixa, como hemospermia, dor na ejaculação, para você medir também melhor a próstata, para o cirurgião, planejamento cirúrgico, para o urólogo planejar a cirurgia, a medida do volume é melhor feita pelo endorretal. Então, a técnica, o paciente fica em decúbito lateral esquerdo, com os joelhos fletidos, né, com as coxas fletidas, e aí nós vamos fazer um exame digital retal antes do passar o transdutor, para ver se há alguma patologia, se é difícil passar o transdutor, se o paciente vai ter muita dor, se será possível fazer o exame, tá? E vamos usar os nossos transdutores lubrificados com gel e coberto com preservativo, tá bom? Restrição a exame é qualquer situação de dor dolorosa, como inflamação, infecção, tá? Ou paciente que fez, como eu disse, né, que fez colectomia por câncer do cólon. A gente vai avaliar toda a próstata, lembra da anatomia, né, da zona periférica, da zona central, que é essa zona mais próxima mais posterior à uretra, a zona de transição, essa azulzinha que envolve o esfíncter e o estroma que envolve toda a próstata. Esse esquema da anatomia de McNeil é muito útil para nós e nós utilizamos para fazer o exame, tá? A anatomia na zona periférica tem que ser homogênea, ecogenicamente homogênea. Temos uma linha hipoecogênica que separa a glândula interna da zona periférica. É importante que nós consigamos ver aqui. Não é necessário nos ater às alterações da glândula interna que acontecem com a hiperplasia benigna, né, com a doença benigna da próstata, adenoma. Temos que conhecer bem a anatomia, então identificar a cápsula cirúrgica, que é essa linha hipoecogênica que separa a zona periférica da glândula interna. Essa região da entrada do ducto ejaculador da vesícula seminal na próstata é importante que seja vista, porque pode haver extensão de um câncer da próstata nessa região, tá bom? É importante que nós vejamos essa região. E é importante que a gente saiba identificar a zona de transição, que é para-uretral, naquele esquema é o azulzinho, naquela esquema da anatomia. E aqui no transretal nós podemos ver que a calcificação das glândulas periuretrais, formando essa imagem da Torre Eiffel, e que é facilmente identificado no ultrassom transretal, onde nós podemos achar a zona de transição e fazer a biópsia quando necessário, tá bom? Então, aqui para mostrar que a gente consegue medir muito bem o volume da próstata no endorretal, é mais fácil porque nós temos uma melhor definição da glândula. Aqui para mostrar que a glândula interna é heterogênea, na grande maioria das vezes, 50% dos homens a partir dos 30 anos começam a ter crescimento benigno da próstata. Então, temos cistos, temos calcificações, não interessa muito isso para a gente, é importante a gente ver a divisão e avaliar bem a zona periférica. Nós temos aqui um grande nódulo hipoecogênico na glândula interna, que provavelmente é um adenoma, e nós temos uma zona periférica homogênea, tá? A gente também faz estudo Doppler da zona com o transretal, onde nós podemos ver que a zona periférica tem um baixo sinal do Doppler, e nos tumores que são malignos, muitas vezes nós podemos não ver alteração na ultrassonografia, porém podemos ver um aumento da vascularização. Com isso, é uma área suspeita para câncer de próstata, tá? É bom lembrar. Então, o fluxo aumentado está relacionado a um câncer mais agressivo, e também outras situações podem, como inflamações ou outras neoplasias benignas, também podem aumentar. Porém, um sinal importante é um exame que vale a pena fazer, que é o mapeamento Doppler, particularmente para identificar áreas suspeitas para biópsia. Algumas imagens para vocês, áreas hipoecogênicas na zona periférica, que são imagens ditas como usuais no câncer de próstata, porém 30% dessas imagens são de fato câncer de próstata. Os que eu vou mostrar para vocês são positivos, mas é importante que a gente saiba identificar, mas quando a gente for fazer biópsia, a gente tem que fazer uma biópsia
randômica, porque não é só alteração ultrassonográfica que dá diagnóstico do câncer. Aqui uma área hiperecogênica, aqui uma discreta assimetria, hipoecogenicidade, e todas essas lesões são adenocarcinomas de próstata. Então, aqui uma próstata que tinha uma ruptura da cápsula externa, com extravasamento aqui na área trapezoidal, que é no ápice, e aqui uma invasão da vesícula seminal. Então, nós também podemos ver isso, tá? Um Doppler normal, sem sinal na zona periférica, um exame com nódulo e com vascularização aumentado, feita biópsia, uma lesão de alto grau. A mesma coisa aqui, para vocês verem, que é importante, então, o exame endorretal para avaliação dessas regiões, tá? Um outro nódulo, com aumento da vascularização, tá? Uma área hipoecogênica imprecisa, com aumento da vascularização. Tudo isso nós podemos ver. Uma perda da anatomia da próstata, um câncer avançado. Não sei aqui o que é glândula interna, o que é zona periférica, tá? Uma próstata. E aí também lembrar que nós podemos ver a vesícula seminal, o ducto ejaculador, pelo exame endorretal, quando o paciente não consegue engravidar, tem problema de fertilidade, tá bom? Então, a gente consegue ver também muito bem. Uma área onde não tinha vesícula seminal, uma agenesia, lembrar de ver, né, se o paciente tem o rim, né, que existe essa concomitância. Aqui a medida do IPP no endorretal, que é mais fácil de fazer. Sempre deixo na imagem a medida que eu fiz para o urólogo. E aqui uma avaliação do ducto ejaculador de um paciente que tinha diagnóstico de infertilidade por causa obstrutiva, então com paredes espessadas, com lúmen reduzido. Nós conseguimos ver isso também pelo exame endorretal. Só para ilustrar, um nódulo levemente hipoecogênico, vascularizado, feita biópsia e também era um carcinoma de próstata. Para terminarmos, o que é importante no exame suprapúbico? O que eu relato para o médico? A bexiga. Quanto tem de bexiga? Quanto tem? Não fala pequena, grande, não. Diz 100 ml, 200 ml. Objetivar, dar números, tá? A parede, está espessada, não está espessada, mas coloque o valor, meça a parede. O conteúdo, tem cálculo, tem sedimento, tem debris ou está tudo anecogênico? E se tem o IPP, o assoalho da bexiga está levantado, a próstata está abaulando o assoalho da bexiga, façam a medidinha, tá? De quanto abaula. Em relação à próstata, só a morfologia, se ela é globosa, se ela está habitual. A ecogenicidade global, característica, não entrar em detalhes, não falar da ecogenicidade na via suprapúbica. Contornos, se a gente consegue ver o lobo mediano, medir e dar o peso. As regiões periprostáticas, grosseiramente, se está livre, se há uma coleção, se tem uma massa, tá bom? As vesículas seminais, se nós vimos, se elas são simétricas, não dá para falar muito no suprapúbico, mais ou menos isso. O resíduo pós-miccional, o paciente urinou, voltou, não sobrou nada, desprezível, até 30 ml nós consideramos. Pequeno, entre 30 e 80. Moderado, 80 e 130. Importante, acima de 130. Ah, doutora, mas o paciente tinha 2 litros de urina na bexiga. O que eu faço? Voltou, tem um resíduo grande? Aguarda um pouco, urina mais uma vez. E aí, o segundo resíduo, a segunda micção é a que vale. Aí nós vamos classificar e dizer que ele teve um resíduo pequeno, leve ou moderado, após a segunda micção, tá bom? Quantas micções nós fizemos? E é sempre 2, tá? Não vale o paciente ficar o dia inteiro no consultório urinando. E na próstata endorretal? Aí nós vamos falar da medida, vamos falar da ecotextura, se tem alteração focal, se não tem alteração focal. Vamos falar da vesícula seminal, da morfologia, se tem dilatação, se o ângulo está livre, se é simétrico ou não. Vamos fazer o mapeamento da glândula interna e zona periférica, se está normal ou se tem área com aumento da vascularização. E vamos falar se existem coleções ou massas em volta da próstata. É isso, gente. Agradeço muito a todos e está aqui meu e-mail para dúvidas.